Agora, destaque da economia, como esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central pesou a mão e voltou a elevar a taxa básica de juros aqui no país. Repórter Álvaro Nocera, chegando com as informações, como é que fica agora a taxa Selic? Tudo bem, Álvaro? Boa noite, bem-vindo. Boa noite para você, Tiago, a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. O Copom elevou em 0,5 ponto percentual de maneira unânime e agora a Selic está em 11,25% ao ano. Esta que é a segunda alta consecutiva e a maior desde maio de 2022. Já em setembro, o BC já havia aumentado a Selic em 0,25% e agora, seguindo a previsão do mercado financeiro, uma alta então de 0,5 ponto percentual. E isso acontece também por conta de fatores internos e externos. No âmbito interno, no âmbito doméstico, principalmente com relação pela questão fiscal e a questão da inflação. Mesmo com a sinalização da equipe econômica do governo federal, chefiada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que vai ter um corte de gastos, o tamanho deste corte, a magnitude ainda não foi divulgada. E com relação à inflação, de acordo com o último Boletim Focus, analistas de mercado prevêem uma alta na inflação ainda em 2024, saindo de 4,55% para 4,59%, acima da meta estimulada de 3%. No âmbito internacional, o Copom atribui a um cenário econômico incerto nos Estados Unidos, principalmente com relação ao comportamento do Banco Central de lá, que é o Federal Reserve. Volto com você, Tiago. Álvaro Nocera com as informações do Copom, a reunião nesta quarta-feira. E a gente continua falando sobre economia, com a vitória de Donald Trump, o dólar disparou, mas depois, durante o dia, teve queda, com a expectativa sobre o corte de gastos pelo governo brasileiro. Já a decisão do Copom foi anunciada depois do fechamento do mercado. E o nosso entrevistado agora, economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches. Tudo bem, Ettore? Boa noite para você, bem-vindo. Eu já começo te perguntando em relação ao resultado do Copom. Pesou a mão, não pesou a mão? E eles falam sobre não só a economia americana, mas as preocupações internas também com a inflação. Ettore. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E dessa vez o Banco Central pesou bem a mão. Não pela elevação de 50 pontos, como vocês pontuaram há pouco, conduzindo a Selic para 11,25%, mas por deixar a porta aberta para novas elevações e, mais do que isso, para acelerações nessas elevações. Ou seja, virar para a mesa de maneira mais consistente a precificação de que na reunião de dezembro poderemos ter uma elevação da Selic de 75 pontos, né? Ou seja, conduzindo a taxa básica para 12% ainda esse ano. É claro que nós estamos assistindo nas últimas reuniões do Copom alguma discrepância, né? Alguma incongruência entre o comunicado e a ata, mas a mensagem que hoje foi retirada do comunicado é uma mensagem bem dura, no qual a autoridade se diz avessa aos avanços da inflação, cita o problema fiscal, não fala apenas da apresentação do pacote, mas também da execução do mesmo, ou seja, adicionou etapas nesse processo de monitoramento com relação ao fiscal. Então, assim, foi um comunicado duro, um comunicado pesado, no qual a autoridade está sentindo segurança de que o ciclo de alta de juros vai perdurar por um bom tempo. Ettore, não tem como não fazer uma questão para você sobre as consequências da vitória de Donald Trump no mercado. Porque, de uma certa maneira, hoje o dia começou com o dólar disparando, mas depois de alguns entendimentos sobre a possibilidade do governo realmente cortar os gastos, o dólar depois acabou fechando com uma queda de 1,26% a 5,67%, mas subiu muito mais nessa quarta-feira. O que é possível fazer de projeção? O estresse que o mercado pode passar por causa dessa transição nos Estados Unidos e se o desfecho pode ser melhor do que está? Nós temos alguns efeitos, Thiago. O primeiro efeito imediato, que foi o primeiro que você citou, inclusive, é um movimento conjunto do mundo, né? A entrada do Trump, por ter um caráter de negociação, principalmente com a China, mais agressivo, você faz com que o mundo
fique num patamar de risco mais elevado. E aí, consequentemente, o Brasil, e aliás todos os países, né, todos os países que estão contra o dólar aqui acabam tendo uma piora por conta do fortalecimento de maneira generalizada. Entretanto, o segundo fator que você pontuou, que é uma perspectiva mais ou menos ajeitada aí, para o fiscal brasileiro, ou pelo menos um otimismo com relação ao que será divulgado, acabou entrando na moeda. Fora isso, nós temos que trazer aqui para a mesa o Donald Trump do final ali de 2019, quando ele elevava a tensão global com relação àquela guerra comercial com a China, mas que o Brasil acabou se beneficiando em alguma medida, conseguiu exportar mais alguns produtos lá para os Estados Unidos, não rompeu relações com a China, então acabou sendo beneficiada em ambos os lados, acabou sendo beneficiado em ambos os lados. Então, acabou também contribuindo para que tivesse esse recuo do dólar aí no fechamento do dia, um entendimento assim, primeiro pegamos esse efeito global e depois o efeito líquido e exclusivo de Brasil. Bom, Ettore Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, estaremos, claro, sempre em contato. Muito obrigado mais uma vez pela análise aqui na Jovem Pan. Bom descanso, até a próxima. Até a próxima, prazer.